Professor, que a gente ainda não tem o livro 6. A gente Ah, não professora, quer? Eu já tenho. O livro 6 não, você diz o livro 7, né? Que o 6 não é junto com o 5. sim. Sim, o livro 7. Então, você já tem o livro 6. O 6 já tem. Não, Talvez é você... feito 7 ou 6 junto. Não, gente. O 6, o 5 e 6 tá junto. O 5 e 6 já tá junto. O grupo 6 tá junto, tá assim. Dá uma olhada aí, o grupo de vocês já tem o livro 6. Porque vem assim, ó. 1, 2 e 3, depois 4, 5, 6. É de 3 em 3. Então, veio 4, 5 e 6. Você já tem. O que talvez vocês ainda não tenham é a partir do 7. Mas a gente ainda tá no livro 5, então tá tudo bem. Mesmo que alguém não tenha pego o próximo livro, por enquanto, pelo menos com a minha matéria, tá tranquilo, porque a gente ainda precisa entrar no livro 6. Então tá de boa. A gente não tá tão atrasado, porque a parte que vai falar... Enfim, porque a gente tá ainda no nosso tempo, acho que tá tudo bem. Não vou sair correndo com vocês, tá tranquilo. Então é isso aí. Peguem o livro 5. A gente estava lá na página 163. 60? 163. Livro 5, página 163. Eita, professora, travou tudo. É que eu tô compartilhando a tela, tá carregando. Por isso deu uma travadinha. A cara da Nicole fica muito... Eita, professora, tá a metade da tela. Calma. Calma, Bruno, meu Deus. Agora sim. Oi? Ai, que legal. Ficou bonito. Pronto. Eu não sabia, gente. Tem um recurso no próprio Zoom que deixa você compartilhar, tipo, tem um quadradinho. Você compartilha só parte da tela que você quer. E aí eu descobri isso e minha vida melhorou bastante. Bom, Professora, você podia ter apertado pelo PowerPoint o F5, que aí ia ficar a tela cheia. Eu sei, Gustavo, disso eu já sabia. Mas o problema de apertar o F5 assim é que toda vez que eu preciso mudar de tela, aí eu tenho que sair da exibição, dar um pouco mais de trabalho. Como o meu computador, vocês já sabem, né, que ele não é o melhor, quando eu fico abrindo muita coisa ao mesmo tempo, ainda coloco para colocar em modo exibição, aí ele trava mais. Desse jeito, o próprio Zoom seleciona só a parte de slide. Então, eu tenho mais, por exemplo, eu posso ter outras coisas abertas no cantinho da tela, mas eu tô pegando só o slide, entendeu? Eu achei esse jeito perfeito, para mim funcionou melhor. Bom, semana passada, só pra gente voltar um pouquinho então. Havíamos falado sobre os vírus, falamos sobre as características. Eu espero que a essa altura a gente já não tenha mais dúvidas quanto a esse grupo né, de organismos. Todo mundo lembra das características principais, certo? Nossa, olha só! Uma sala... Lembro alguma. Que não possui voz. É isso, gente, ó. Os vírus, eles são seres que não possuem células, seres que são parasitas intracelulares obrigatórios. Alguém lembra? Consegue me explicar por que a gente chama de parasita intracelular obrigatório? Porque eles não têm... Eles só... Pode falar, Sofia. Não precisa de hospedeiros? Lembrei. Que, tipo, eles jogam o DNA... Ele, tipo, meio que joga um DNA dentro das células do hospedeiro. Aí, tipo, meio que vai dominando. Isso. A gente sabe que parasita obrigatório é quando um ser vivo não consegue se desenvolver, se reproduzir, sem que ele esteja parasitando um hospedeiro. É isso que faz um parasita ser obrigatório, certo? O nome já diz, né? Um parasita obrigatório. Sem um hospedeiro, ele não consegue se desenvolver. Quando a gente fala que ele é intracelular, quer dizer que ele atua, né, dentro das células. Eu até dei o exemplo na semana passada da questão do piolho, por exemplo, sei lá, um carrapato, que gruda assim no animal, mas ele fica na parte de fora do corpo.
quando a gente fala de intracelular, não só ele entra no corpo do hospedeiro, como ele injeta, né, o seu material genético dentro das células. Então, ele contamina a célula do hospedeiro. Então, aonde eu só tinha célula saudável, agora eu tenho várias células que estão contaminadas com o DNA desse vírus, ou seja, se tornou uma célula viral, né? O vírus propriamente dito não tem célula, só que ele consegue se apropriar de células de outros indivíduos, que é o que ele faz, enfim, com qualquer outro ser, com nós, humanos, com outros animais, com bactérias, com fungos, enfim, com plantas. Então é isso. Aí a gente falou da estrutura dele, né? Eles são microscópicos, a gente só consegue enxergar em microscópio eletrônico, que são aqueles microscópios que eu falei que são aqueles bem grandões, não são os microscópios que a gente está acostumado a ver em laboratórios comuns, são muito mais caros, é muito mais difícil de ter acesso a eles. E falei do que ele é composto, né? A gente tem um vírus, então, se ele não tem célula, ele é composto só por uma cápsula, que é como se fosse uma membrana, não é membrana que chama, mas é como se fosse, né? Essa cápsula que protege ele de certa forma, que é uma cápsula de proteína, a gente chama de capsídio, tá aqui. E aí dentro desse capsídio tem o material genético deles. Beleza? Ó, acho que até aqui ok, né? Beleza. Aí, deixa eu ver o que mais. Não, esse aqui eu já falei também, como ele entra dentro dos coisas. Aí tem as imagenzinhas. Aí, aonde eu parei, se eu não me engano, a gente ia começar a entrar nas doenças virais, né? Doenças que são causadas por vírus. Então, a gente sabe que se eles são parasitas obrigatórios, eles sempre vão causar algum tipo de problema, né? O parasita, ele faz isso, ele causa algum problema. Pode ser um problema leve, tranquilo, ou pode ser um problema grave, que, enfim, se não é tratado, se não é cuidado, pode levar as pessoas a óbito, tá? Pensando agora em seres humanos, tá? Existem doenças virais que não acometem nós, por exemplo, talvez todo mundo já tenha ouvido falar aí, da raiva, a doença raiva. Tipo, esse cachorro tá com raiva, sabe? Alguém já ouviu falar disso? Já, né? Sim, Professora, tinha cujo do ano passado eu levei pro meu cachorro para ele tomar vacina da raiva. Então, a raiva é uma doença viral, né? Causada por um vírus, mas é uma doença que acomete principalmente outros animais, não seres humanos, né? Outros animais. Oi? Essa doença dá pra ser curada? Se dá para ser curada, a raiva? Dá, mas é muito melhor a gente prevenir, por isso que tem a vacina. Por isso que é importante os animaizinhos da gente tomarem. Tem outras vacinas além da raiva, que aí você previne. E aí, ainda nessa aula, acredito que vai dar tempo de falar tudo, eu vou explicar para vocês como que funcionam as vacinas, né? Porque a gente fala sempre de vacina não sei o que, que era a vacina do corona. Mas o que é a vacina, o que ela faz, como que ela age no nosso organismo? Mas existe a vacina da raiva, é importante que esses animais tomem, principalmente animais que vivem com a gente. Porque, por exemplo, os cachorros podem ter raiva, mas tem outros animais que também podem ter, tipo, morcegos podem ter raiva. Só que o morcego não é um animal doméstico, por exemplo. O morcego tá vivendo a vida dele lá na natureza. O morcego tem raiva naturalmente? Tipo... Não, é uma doença viral. Toda vez que a gente fala de um animal que tem raiva, é porque ele está com o vírus da raiva, entendeu? Ele tá doente, né, tadinho. Não é um animal que tá... Eu vi, Eduardo. Ô, Sônia, dá pra um ser humano pegar então, raiva? Aí é que acontece. Se a gente tem um animal, por exemplo, que tá com essa doença, um morcego, um cachorro, enfim, e ele morde a gente tem que tomar um antídoto que fala, né? Que é para esse vírus não afetar a gente, porque pode passar assim. Nossa, a gente fica, tipo, com vontade de morder as pessoas, tipo... Gente, com raiva a doença, a raiva não é que, tipo, o animal fica bravo só, entendeu? O animal tá descontrolado, o corpo dele tá sendo dominado pelos vírus, né? Os vírus estão lá jogando o DNA dele dentro das células do animal. Então, o animal não tem mais controle 100% do que ele tá fazendo.
Entende? Professora, É como se a Não é que o animal doença fica, nos tipo, dominasse, bravo. Exatamente. Não é tipo, o animal tá bravo, tá raivoso. Não é só isso. Ele realmente tá com problema, ele não tem controle 100% do que tá acontecendo no corpo dele. E isso pode passar pra gente pela mordida, né? Se esse animal morde a gente, esse vírus é passado pela saliva. Quando ele morde, perfura a nossa pele, certo? E aí esse vírus que estava na saliva dele entra no nosso machucado, no nosso ferimento e entra na nossa corrente sanguínea. Ô, Por isso que é professora. importante a gente... Já vou te ouvir rapidinho, Du, só deixa eu finalizar. Por isso que é importante os animais que são domésticos serem vacinados e é importante a gente respeitar o habitat natural de outros mamíferos. Porque, por exemplo, os morcegos... Aqui em São Paulo, não sei se vocês já chegaram a ver, tem muito morcego, gente. E tem morcego, tipo... Assim, na rua, nessas árvores que tem e tal, eles geralmente saem à noite, né? Durante o dia a gente não consegue enxergar. Mas tem, aqui na rua da minha casa, tem umas 3 árvores assim na frente do meu condomínio, que junto um monte. Antes eu ficava olhando, eu achava que era pássaro, mas não era pássaro, era morcego. Outro dia eu consegui ver direitinho. Porque se a gente tira o habitat natural desses animais, eles vão começar a invadir as áreas urbanas, e aí um animal que a gente não tinha contato naturalmente, a gente agora começa a ter, porque eles estão perdendo habitat para os seres humanos. E aí a gente corre esse risco de pegar essas doenças também. Fala, Eduardo. Ô, professora, se tipo um cachorro vai morder a gente, se a gente tossir, pode contaminar outra pessoa, o ser humano vai morder alguém pra passar. Não, a raiva ela é passada dessa forma só, pela mordida, pela saliva. Então a gente não é uma doença que, sei lá, se eu espirrar perto, até porque a raiva não tem esses sintomas, sabe? De espirro, tosse, essas coisas. É um pouquinho diferente. Vocês vão ver que existem várias formas da gente, não posso falar, da gente se contaminar com doenças virais, né? Bom, então vamos lá. Página 163, aí tá assim, ó. Então, toda doença que é causada por um vírus, a gente chama de ou doença viral ou de virose. Provavelmente vocês já devem ter ouvido esse nome virose. Vai lá no médico, tá com sintoma tal, tá com virose. Então, é específico. Do jeito que fala, parece que a virose é a doença, né? A doença virose. Não é. A virose é uma doença causada por vírus. Agora, qual doença precisa ir mais a fundo para descobrir? Infelizmente, com o nosso sistema de saúde, nem sempre os médicos têm tempo, disponibilidade de ficar indo atrás para descobrir qual que é a virose que aquela pessoa tá. Então, fala, tá com virose e, tipo, toma isso, fica de repouso, fala o que tem que fazer, mas não vai a fundo para descobrir. E o problema disso a gente pode estar com uma virose tranquila, tipo, tô com uma gripezinha só, tô um resfriado, toma aí um antigripal, fica de repouso e tal, ou eu posso estar com uma doença um pouco mais grave. E a gente tem que levar em consideração que cada organismo reage de alguma forma. Eu posso ter um mesmo vírus que numa pessoa faz um estrago muito grande, em outra nem pinica. Então, a gente tem essas particularidades, por isso que é muito importante a gente ir e, se possível, realizar os exames necessários para saber qual é a virose que eu tô. É uma doença tranquila, é uma virose de boa, que vai melhorar daqui uns dias, ou uma virose que pode me deixar, sei lá, de cama? Você quer falar alguma coisa, Du? Você apertou sem querer para levantar a mão? Eu, professora? Você apertou para levantar a mão, foi sem querer? Foi. Tá, então tá bom. Aí, beleza. Aí, ó, no segundo parágrafo dessa parte de virose tem uma coisa importante, tá? Assim, ó. No meio intracelular, a gente já sabe, né, que as coisas acontecem dentro da célula, então, os vírus se reproduzem em ritmo acelerado. Isso eu acho que eu também já tinha comentado com vocês, que a gente, às vezes, por exemplo, num dia tá super bem, pega um vírus, no dia seguinte a gente já tem uma queda muito grande no nosso... A gente percebe que a gente já não tá legal, porque é muito rápido. Eu comentei que os vírus, eles se multiplicam de forma rápida. Questão de minutos, a gente já tem uma multiplicação muito grande no número desses vírus. Aí aqui, ó, em muitos casos, uma única célula é capaz de gerar centenas de cópias dos vírus que a infectou. Essa capacidade de rápida disseminação, associada ao fato das doenças... Eita, gente, o que é isso aí? Passando no microfone. Eu acho que eu já sei quem é, peraí.
Deixa eu ver. Alguém tá respirando no microfone. Vamos ver. Então, essa capacidade deles conseguirem se reproduzir rapidamente, deles conseguirem fazer cópias, né, rapidamente, associada com o fato da doença causar problemas graves, né, é denominada virulência, o que resulta em surtos, endemias, epidemias ou até pandemia, que é o que a gente está vivendo, né? Essa matéria não podia estar em época melhor. Aqui nesse quadrinho do lado, no Para Ir Além, está explicando a diferença. Oi. Tô gostando de ficar de quarentena. Falando isso. Não, peraí, que agora eu quero até ver. Quem foi que falou que tá gostando de ficar de quarentena? O Eduardo? Eu não tô gostando nada. Professora, Pra mim tá mais ou menos. Ai, gente, não. Ó, o problema não é tipo assim, ficar em casa. Eu também gosto de ficar em casa, eu adoro ficar na minha casinha e tal. O problema é a gente ter que ficar em casa, não ter a opção de sair, que a gente quer. Eu não saio. Entendeu? Professora, eu não consigo. Lucas, não vamos, por favor, Lucas. Eu acho que, tipo assim, ficar em casa é tranquilo, eu gosto de ficar, mas eu gosto de ter a opção de sair, eu gosto de poder sair se eu quiser, entendeu? E eu não posso. E, na verdade, as pessoas até podem, né? Porque as pessoas estão saindo. meu Deus. Mas tem toda a questão de que se você sai, você está colocando outras pessoas em risco, você coloca você mesmo em risco. E aí pode ser que você não pegue nada, mas você leve isso para alguma outra pessoa. Então, assim, o sair de casa neste momento é perigoso por isso. Mas ficar em casa quando não tá tudo normal, eu gosto. Agora, ficar em casa por causa de uma pandemia, não, né? Porque eu tô em casa, mas tem um monte de gente morrendo lá fora. Então, não é legal, né? A quarentena não é muito boa, assim. Por essas questões, né? Ficar em casa é bom, mas... E, particularmente, gente, eu não gosto de trabalhar em casa. Eu gosto de trabalhar lá na escola, de ir lá, ver vocês, né? Dar aula. Esse negócio de online, beleza, né? O jeito que a gente tem para fazer isso, mas eu queria estar com vocês pessoalmente, né? Mas, enfim. Beleza. Aí, nesse quadrinho do lado, tá explicando a diferença um pouco do que é surto, do que é endemia, epidemia e pandemia. Eu não sei se vocês já sabem em relação a isso, mas é importante a gente saber diferenciar para a gente não falar bobagem, né? Quando a gente estiver numa conversa, ou a gente entender realmente quais são as diferenças entre essas três denominações. Essas três não, essas quatro, né? Então, aí tá assim, eu acho que é importante a gente ver isso. E pode grifar essa parte aí do violência, tá? Que aí tá, ó. O surto, ele acontece quando há um aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Então, por exemplo, o que a gente está... agora, eu nem sei mais como é que estão os casos, mas, por exemplo, o que aconteceu... Professora, eu tô em que página? 163, já falei, ó. O que acontece aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve o surto do coronavírus. O que aconteceu? A gente tinha, por exemplo, pouquíssimos casos, aí teve um pico muito alto de número de casos. O número aumentou muito em pouco tempo, sabe? Então, por exemplo, num dia a gente tinha 100 contaminados e no final da semana a gente já tinha 500. Isso é um surto, aconteceu um pico muito alto, assim, ó. Muita gente contaminou em pouco tempo. Isso que é um surto. A endemia, endemia ou endêmico são coisas que acontecem numa determinada região. E aí não necessariamente eu preciso estar falando de uma doença que tem um surto. A endemia pode ser, por exemplo, se eu falo assim, doença, deixa eu ver. No exemplo aqui tá assim, ó, a malária, ela é mais comum, ela é endêmica da região norte do Brasil. Então, ela existe em vários lugares, mas aonde as pessoas mais sofrem com esse problema é na região norte do Brasil. Isso é endêmico, é quando acontece numa região específica. A epidemia é quando a gente tem esse surto, que eu acabei de falar, e envolve várias regiões diferentes, então várias cidades ou vários estados, né? Não fica restrito a uma região só. E quando a gente fala de pandemia, é quando a gente está falando de um planeta todo. A gente tem vários países diferentes que estão sendo acometidos por esse mesmo surto, desse mesmo agente, no caso de um vírus aqui, né? Mas é isso. Então, endemia é quando a gente tem
uma pequena região só que sofre que sofre mais, né? Vamos supor, com esse problema. Epidemia é quando a gente tem várias regiões mais pequenas, né? Tô falando de cidade, de estado. E pandemia é quando tem vários países ao redor do planeta que estão com esse mesmo problema, nesse mesmo surto dessa doença. Tudo bem? Alguém ia falar alguma coisa? Não. Tá. Aí aqui a gente estão falando de no livro de vocês, eles falam sobre três doenças, a gente sabe, né? Vocês sabem que existem várias outras doenças, gente. O que não falta é doença causada por vírus, até porque eles só causam doenças, né? E aí a gente vai falar de três, que é a gripe, a AIDS e a hepatite. Não sei se vocês já ouviram falar de hepatite, mas existem vários tipos de hepatite. Tem hepatite desde a letra A até a E. A hepatite A, isso, a hepatite A, B, C, D e E. E aí eu vou falar um pouquinho da diferença de cada uma delas. Tipos de gripe também existem várias. Tem a gripe, por exemplo, teve a gripe suína, tem a gripe aviária, gripe espanhola, são gripes diferentes. Assim, eu tenho vírus diferentes que causam a mesma doença. E aí, por causa disso, eu tenho alguns sintomas que podem ser mais graves ou mais leves, gripes que podem matar, ou gripes que só, sei lá, te deixam de cama por uma semana, por exemplo. Aí tem essas questões. Porque cada gripe é causada por um tipo diferente de vírus. Né? Eu já tinha comentado, acho que sobre isso, que os vírus eles conseguem se mutar muito, eles têm essa capacidade de mutação. Então, o vírus da gripe, por exemplo, vamos supor que é o vírusinho X lá. Só que conforme ele vai se mutando, ele não é mais agora só o X, ele é XA, porque ele se mutou. Então, se antes eu estava protegida, por exemplo, contra o vírus X, agora ele não é mais X, ele é XA. Então, eu tenho que me prevenir, me proteger desse novo vírus. É um vírus que se mutou. É um vírus que já existia, mas agora ele está modificado. Então, a gente acaba não tendo mais defesa contra ele. Até aqui tudo bem? Sim. Sim. Beleza, qualquer coisa vai falando aí, gente. Bom, então sobre a gripe. Aqui nos slides eu coloquei vários tipos de doenças, aí depois eu vou explicar. Queria passar uma atividade para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir falar sobre essa atividade ainda hoje, mas qualquer coisa eu falo na quarta-feira, não tem problema. Bom, vamos lá. Então, a gripe. A gripe, ela acontece ciclo sazonal. A gente entende, todo mundo entende o que é sazonal? Não, melhor explicar, né? Não. Sazonal, gente, são coisas que acontecem em épocas. Por exemplo, a gente tem períodos de chuva aqui no Brasil. Vai. Qual que é o período que mais chove aqui no Brasil? Qual que é a época que mais chove aqui no Brasil? Ninguém sabe? Ah, mas eu vou falar pro Ricardo isso. Gente, período que mais chove aqui no Brasil é o verão. Exatamente. Porque no verão tá mais calor, as águas evaporam com maior facilidade, logo tem mais formação de nuvem, as nuvens ficam carregadas, chove, normal, a gente já conhece o ciclo da água. Mas no verão é mais comum chover mais. Por isso que todo começo de ano, não sei se vocês já repararam, mas todo começo de ano o Brasil sofre bastante com as chuvas. Quando é janeiro, entre janeiro e março, assim, que é onde o verão tá pegando firme, a gente tem muito problema com chuva, tem pessoas que ficam... A gente tem problema com enchente, porque são as épocas que chovem mais, é o verão. Então, essas chuvas a gente pode chamar de chuvas sazonais, que elas acontecem numa determinada época do ano, entendeu? A gripe, por exemplo, é uma doença que quando a gente fala que ela ocorre em ciclos sazonais, quer dizer que ela pode acontecer o ano inteiro, por exemplo, chove o ano todo no Brasil, beleza, mas tem as épocas onde o número de chuvas é muito maior, que é no verão.
A gripe é uma doença que tem um ciclo sazonal. Ela pode acontecer o ano todo, só que tem épocas que ela acontece com maior facilidade. A gente tem surtos de gripe. E essas épocas geralmente são no inverno, né? Não sei se no inverno não é. Tem algumas pessoas que associam a gente a ficar gripado, resfriado, com o fato de estar frio. Tipo, ai, tá frio, vai tomar friagem, vai pegar gripe. Talvez você já tenha ouvido isso, né? Vai ficar resfriado, não fica descalço no chão gelado, não toma gelado. Eu Principalmente não quando queria. eu vou soltar pipa à tarde, minha mãe fala assim, não vai não, que vai ter sereno, você vai ficar Doente. Eu não queria desmentir os pais responsáveis de vocês, mas a gripe ou resfriado não tem a ver com o tempo estar gelado ou não, tá? Se você ficar descalço, se você tomar Obrigada, gelado, professor. isso não tem a ver. A questão é, apesar de que, gente, realmente não é bom ficar tomando friagem, tá? Não faz bem pra gente. É por isso que a gente inventou as roupas, né? Para se proteger do frio. Mas o ficar doente, por exemplo, com gripe ou com um resfriado, é porque na época do inverno a gente tende a ficar com as coisas mais fechadas, então a gente não costuma ficar, por exemplo, no verão, você acorda, já tá aquele calorão, já abre a janela, já abre tudo, que é para poder o ar circular, para ventilar. No frio, tá frio, então a gente não fica reganhando as janelas, a gente tenta ficar com tudo mais fechadinho, as pessoas ficam mais juntas, ainda mais no lugar que tá fechado, então a circulação do ar é que fica menor. E é por isso que as chances da gente ficar doente são maiores, porque a gente está mais junto num espaço que tem menos circulação de ar. Então, para esse vírus se propagar, é mais fácil. O vírus está aqui o ano todo, né? O vírus não vai, tipo, agora é verão, vou desaparecer, agora é inverno, vou voltar. Não, o vírus está aqui. A questão é que durante o inverno é mais fácil da gente pegar esses vírus. Até porque quando tá frio, o ar ele fica menos denso. O que isso quer dizer? Ele se concentra mais na parte de baixo. Não sei se, tipo assim, quando tá calor, as coisas evaporam com maior facilidade, certo? Porque a temperatura tá alta. Beleza. Quando essas coisas evaporam, né, esse ar que sobe, os vírus sobem junto. Quando tá frio, o ar fica denso, então ele fica mais concentrado mais para baixo, assim, justo onde a gente tá, e os vírus também estão na atmosfera, estão ali no ar. Quando tá calor, esses vírus eles sobem. Oi. Entre aquela parte, tipo, de ar frio e ar quente, por exemplo, ar quente sobe, ar frio desce. Mas é exatamente isso. Quando tá frio, o ar não tá frio. Quando a gente tá no inverno, o ar tá mais gelado. Então, o ar se concentra mais na parte de baixo, que é onde nós estamos. Quando tá calor, o ar sobe, ele tá quente, ele fica menos denso. Então, o que tem nesse ar também vai para cima. Tipo, qualquer micro-organismo que tenha, ele vai subir junto com o ar. Então, as chances da gente pegar são menores. Então, as pessoas associam, né, a ficar doente com o inverno, não é porque a gente está tomando friagem, mas é que realmente a chance da gente pegar o vírus no inverno é maior. Por essas questões que eu estou falando, não porque a gente está tomando gelado, ou porque a gente está descalço. Tudo bem? Uhum. Não vai falar para os pais de vocês que eu chamei todo mundo de mentira. Não é isso. Faz sentido, a gente realmente fica mais doente no inverno, mas não é porque a gente está tomando gelado nem nada. É por essas questões que eu falei. Mas, ouçam os pais de vocês e não fiquem tomando gelado, enfim. Realmente, respeitem os pais de vocês, tá? Mas expliquem para eles que vocês sabem agora por que a gente fica mais doente no inverno. Não tem a ver com gelado, enfim, tem a ver com essas questões de menor circulação de ar, das pessoas ficarem mais juntas, das janelas ficarem mais fechadas, e aí para o vírus ficar concentrado onde a gente está, é mais fácil. Então, a gente fica mais doente. Bom, aí continuando, né? Ao longo dos séculos, houve diversas pandemias da gripe originadas por tipos de vírus diferentes. Acho que vocês já ouviram falar da gripe espanhola, que aconteceu há muito tempo. Tem um quadrinho aqui do lado também explicando. Gente... Já matou muita pessoa, mas que matou mais foi a peste negra, pro. A peste negra que aconteceu antes ainda da gripe espanhola, né? Mas
a gente tem esses vírus. Por que a gente tem esses problemas com vírus, né? Eita, deixa eu... Ah, tá, falta 2 minutos para acabar a aula, tá, gente? Aliás, falta um só. A gente tem esses problemas de pandemia viral, de epidemias de viral comum, justamente além do fato desses vírus se mutarem, né? Porque é muito fácil de disseminar vírus, né? Ele fica no ar, ou seja, né? Não tem lugar pior para a gente pegar doença do que no próprio ar que a gente respira. Eles conseguem ficar nas superfícies, né? Então a gente toca nos lugares, a gente põe a mão no corrimão, põe a mão na porta, põe a mão para segurar no metrô, no ônibus, tudo isso passando. Também tem... Eita! A gente tem essas questões de precisa de um pouco de mais de cuidado para lavar as mãos, né? A gente não tem muito costume de fazer isso, é uma prática que a gente deveria adotar há muito tempo, né? Isso de lavar a mão antes de comer e tal. E os vírus, eles se propagam muito rápido, né? Você espirra, passa vírus. Você tosse, passa vírus. Você encosta, enfim, tem contato com alguém, né? Seja, por exemplo, saliva, ou às vezes você tô resfriada, tô gripada e dou um beijo numa pessoa. Minha saliva tá cheia de vírus, vai direto à boca da pessoa, entendeu? E aí você vai, ou divide o mesmo copo, enfim, é muito fácil de passar o vírus, de transmitir o vírus. É muito difícil a gente tomar todos esses cuidados. A gente deveria, né? Mas é difícil. Já deu 10h20. Vamos fazer o intervalo, então, 10h40 a gente volta, tá bom? O mesmo link, beleza? Vou liberar vocês. Beijos, até daqui a pouco. Bom, antes da gente só para continuar, né, o que a gente estava falando, então, eu falei aqui pra gente desse quadrinho que tem aqui no cantinho sobre a gripe espanhola e tal. Eu já tinha lido, só que eu realmente tinha esquecido de comentar com vocês. Depois é interessante vocês lerem, até se vocês tiverem curiosidade de buscar mais alguma informação sobre a gripe espanhola, o Bruno até... Ah, o Bruno não está aqui ainda. Mas o Bruno até comentou, mas a peste negra foi a maior, né, que teve de todas. Na verdade, tipo, os seres humanos, né, a humanidade já passou por uma infinidade de pandemias, de epidemias ao longo dos anos. A gente tem que lembrar que a humanidade é bem antiga, né? Os seres humanos já estão aqui há muito tempo. Mas a peste negra, até, eu concordei com ele na hora, mas o que eu esqueci de falar é que, na verdade, a peste negra não era doença viral. Oi? Vou descer. Valeu. Professor, a tela não está compartilhada para mim. Não, ainda não compartilhei mesmo, o Eduardo, ainda não. Tá só a gente aqui ainda, tá bom? Ainda não compartilhei. E aí, a peste negra, na verdade, ela foi uma doença bacteriana, né? Não era causada por vírus, era por bactéria. Então, são coisas que assim, não deixa de ser uma pandemia, mas são agentes que causaram diferentes. Na gripe espanhola, gente, a gripe espanhola ela aconteceu ao mesmo tempo que a Primeira Guerra Mundial. Tá? E aí, o cachorro do Eduardo está agitado. E aí, como aconteceu junto com a Primeira Guerra Mundial, o que rolava? Bom, todo mundo sabe que a gente está vivendo hoje em dia, né? De subnotificação, da gente realmente não ter acesso ao número real da quantidade de pessoas que estão contaminadas, da quantidade real de pessoas que estão morrendo. Tudo isso é subnotificado. Quer falar alguma coisa, Nicole? Quero. Fala. Professora, aqui na rua da casa do meu pai, teve um senhor que morreu, mas foi de coração. Só que aí a família dele teve que assinar que foi Covid. É sério? Mas testaram ele para Covid ou não chegaram nem a testar? Nem testaram, só teve que falar que foi Covid, teve que assinar e tal. Aí a família bateu o pé e falou, não, eu quero saber que meu pai morreu e tal. Aí falou que foi ataque, só que teve que assinar que foi Covid. Nossa.
Ô, professora, e eu vi um caso de um cara que a mãe dele, os médicos falaram que ela morreu de Covid. Eles já iam enterrar ela. Aí o filho foi ver, eles não deixaram. Aí o cara entrou na sala e viu que a mãe dele estava respirando. E os médicos falaram que ela estava morta de Covid. Oxe, É sério, ele gravou até. nossa, gente, as pessoas estão ficando tudo maluca, não é mesmo? Mas isso que vocês estão falando, de, por exemplo, ter que assinar que é Covid quando não é, e tem situações que é ao contrário também, de que a pessoa morre de Covid, mas é dado como, sei lá, morreu de insuficiência respiratória. Essa insuficiência respiratória, muito provavelmente, foi causada pelo Covid, né? Mas é isso que falta pra gente a gente não tem teste para fazer em todo mundo, então não dá para saber se as pessoas têm ou não Covid. E eu acredito que no caso que esse Nicole está falando, enfim, eu não consigo imaginar qual que é o motivo das pessoas fazerem você assinar uma coisa que não é verdade, né? Na verdade, eu consigo imaginar, mas enfim. Mas o que eu queria chegar, o ponto que eu queria chegar é, na gripe espanhola, até no texto de vocês, está falando lá, como estava rolando as coisas com a guerra, então o pessoal já estava tudo maluco, né? Porque já tinha uma guerra mundial acontecendo. Eles não precisavam de mais uma preocupação que era essa gripe espanhola, que era essa pandemia. Então, o que eles faziam? Abafavam o caso. Não vamos ficar falando disso, vamos fingir que não tem nada acontecendo. Só que uma das principais formas da gente conseguir combater alguma coisa, uma doença que seja, é a gente se informar. Se não se informa, não tem como eu combater, me prevenir de algo que eu não sei. Então, eles abafavam bastante os casos, não tinha muita informação para a população, então a população acabava ficando ali no escuro. E aí isso aumentava o número de casos, aumentava o número de mortes, porque a pessoa não só não sabia do que estava rolando, como ela não sabia como se proteger, ela não sabia o que ela tinha que fazer. Até porque na época a gente tinha bem menos tecnologia do que a gente tem hoje em dia, né? Inclusive, uma curiosidade, o nome da gripe espanhola não é porque aconteceu na Espanha, né? Acho que não sei se vocês... Enfim, o nome sugere isso, mas o que acontecia era, na época da Primeira Guerra Mundial, a Espanha não estava no meio da guerra, ela estava de boa vivendo a vida dela. Tinha outros países que estavam envolvidos com a guerra. Então, ela era um dos poucos países que estava realmente falando sobre a pandemia. Ela estava divulgando nos jornais, nos meios de comunicação que tinham na época. E aí, como a Espanha estava falando sobre isso, todo mundo falou, bom, então o problema é da Espanha. Tipo assim, a gripe está acontecendo mais lá, porque era onde os casos eram notificados, mas na verdade não era isso. Era que como era um dos poucos países que estavam falando sobre, então ficou conhecido como gripe espanhola. Mas se você for na Espanha e falar da gripe espanhola, ninguém vai saber do que você está falando, porque lá eles não chamam de gripe espanhola. Chamam de outro nome. A gente, nós, outras pessoas, né, colocaram o nome de gripe espanhola por isso. Da mesma forma que é errado a gente, por exemplo, falar porque essa epidemia que a gente está vivendo agora, que a culpa é do pessoal da China. Não, não é lá. O negócio aconteceu, não está acontecendo no mundo inteiro. Então, a gripe não é uma gripe chinesa. Mas veio da China. Não, veio da China, os primeiros casos foram lá. Beleza, mas hoje em dia a gente lida com um fator que assim, não é que atrapalha, né? Mas que facilita a propagação do vírus, que é a gente poder se locomover com facilidade. A gente, em 12 horas, a gente está do outro lado do mundo num voo de avião, entendeu? Então, esse transporte, o vírus fica muito mais fácil de ser levado de um lugar para o outro. Então, beleza, os primeiros casos foram lá. Todo lugar, né, toda doença tem um ponto onde é o primeiro caso registrado e tal. Mas a gente não pode chamar de gripe chinesa, porque não está acontecendo só lá. É uma gripe que está acontecendo em vários lugares, inclusive já passou a China já deixou de ser o epicentro da doença há muito tempo, né? Já foi qual que era o país da Europa que estava? Era a França ou era a Espanha? Agora eu esqueci, gente. Mas que tinha um país da Europa, acho que era a França, né? Não lembro. Agora posso estar falando besteira. Eu realmente não lembro. Aí depois foi os Estados Unidos, aí depois foi o Brasil,
Hoje em dia eu já nem sei mais quem é. Mas é isso, né? É um vírus que é facilmente transportado. Então a gente não pode colocar aí só, afinal todo mundo tá aí com o vírus levando de um lado para o outro. Mas depois acho que é interessante vocês darem uma lidinha nessa questão, né, de que como estava rolando já esse alarde por causa da guerra, eles abafavam o caso e isso, na verdade, acabava piorando a situação da pandemia porque as pessoas não tinham informação sobre. E, infelizmente, isso ainda acontece hoje em dia, né? Se você prefere não se informar sobre uma coisa, não tem como você se prevenir e se proteger dela. Né? Eu não vou ver nada. Tudo bem, eu acho que tem uma hora que realmente fica cansativo a gente ficar consumindo o tempo todo informação sobre o coronavírus. A gente precisa de um descanso, eu super concordo com isso. Mas não dá pra gente fingir que não tem nada acontecendo, assim. Não vou ver mais jornal, não vou ver nada, não sei de nada. Não dá. A gente precisa saber. É pela informação que a gente consegue chegar em resultados. Se a gente não se informa, né, não tem como a gente sair do lugar. Beleza. Aí a gente tem, então, a gripe, né? Saindo um pouco dessa gripe espanhola, falando da gripe, enfim. Tem vários tipos de gripe, cada tipo de gripe pode causar um tipo de doença diferente. A gente teve, não muito tempo atrás, que vocês... Que ano que vocês nasceram, gente? 2007. 2007, 2008. 2007. Entre 2007 e 2008. Quando rolou um surto de gripe em 2009, tá até no livro de vocês, que foi a gripe suína. Vocês eram extremamente novos, tinham 1, 2 anos, então óbvio que vocês não vão lembrar. Mas os pais ou responsáveis de vocês com certeza vão lembrar dessa gripe suína que rolou. Eu tinha, na época da gripe suína, eu tinha 15 anos. 15 anos? 15 anos eu tinha. Então eu já sabia mais ou menos o que estava acontecendo. Não foi uma gripe, não foi uma epidemia igual a essa que tá rolando agora, da gente ter que ficar em casa e tal, mas foi um negócio pesado, assim, e impactou vários países, tanto na questão de número de casos e mortes, mas a economia, né? Porque a gripe era associada à carne contaminada de porco, então vários países que exportavam isso acabaram ficando aí um pouco prejudicados. Enfim, aí a gente tem a gripe, então. A gripe, o jeito que a gente transmite a gripe as formas que eu já estava falando com vocês. Então, saliva, espirro, por meio de secreções, é fácil da gente se contaminar, é fácil da gente transmitir essa doença. Né? O fato de a gente conversa, hoje em dia a gente está falando de máscara, né? Mas quando a gente não está protegido, né? Não tem essa proteção, só da gente falar, quando a gente fala, a gente já expele, por mais que a gente não consiga ver, a gente já está liberando um pouquinho de saliva, secreção não, né? Mas, enfim, partículas que estão saindo de dentro para fora do nosso corpo. E isso pode pegar em alguma outra pessoa. Ou o fato da gente colocar a mão na boca e levar nos lugares, e aí essa doença vai ser transmitida facilmente. Então, e os sintomas, que são sintomas comuns, e aí vão depender, foi aquilo que eu falei, vão depender da pessoa que está com esse vírus. Pode ser que essa pessoa tenha um sistema imunológico que já seja um pouco debilitado, e aí nela provavelmente a doença vai ser muito pior. No caso do corona, por exemplo, a gente tem que falar que o grupo de risco são pessoas que já têm problemas respiratórios. Então tem isso, o vírus pega em todo mundo, pode pegar, né? Em todo mundo, mas nem todo mundo vai ter os mesmos sintomas, ou o corpo vai lidar de forma diferente com esse vírus, né? No geral, os sintomas são os mesmos para todo mundo, mas não é regra, pode haver exceções. Aí a gente tem os sintomas da gripe normal, né? Essa comum, é o que a gente sente, né? Febre, coriza é nariz escorrendo, né? Dor de garganta, dor no corpo, né? As dores musculares, dor de cabeça, tosse, espirro, cansaço, fadiga, falta de apetite, desconforto, a pessoa fica, né, toda lá murchinha, abatida. Esses são os sintomas comuns, que podem ser mais graves em algumas pessoas. Em outras pessoas, elas nem têm todos esses sintomas, elas podem ter sintomas mais leves. Tudo bem? Tudo bem, Lucas? Sim. Beleza.
tinha alguma outra coisa que estava na ponta da minha língua para falar, mas eu esqueci. Vamos ver se depois, se eu falar a gente ainda eu lembro. Vira aí a página na 164. Aí a gente tem a AIDS. AIDS, todo mundo já deve ter ouvido falar dessa doença, né? Sim. Existe ainda um grande tabu, um grande mito aí em volta dessa doença. Tem várias questões que eu acho que são bem problemáticas, né? A AIDS, ela entra como uma doença, tem bastante gente que classifica a AIDS como uma doença sexualmente transmissível, que é uma doença que é passada... Oi, Bruna, tá atrasada. É uma doença sexualmente transmissível, é uma doença que é transmitida por meio de relações sexuais. Mas a AIDS é muito mais do que uma doença sexualmente transmissível, porque ela não é só sexualmente transmissível. A gente pode passar AIDS de várias outras formas. E é importante eu bater nessa tecla com vocês, porque quando a AIDS começou a ser descoberta aí, tinha um grande preconceito em relação à AIDS. Ainda tem hoje em dia. De pessoas que pegam AIDS. Falavam na década, acho que era a década de 70, se eu não me engano, que começou a surgir esses surtos, né, de AIDS. E falavam que eram pessoas homossexuais que tinham a doença, no caso, homens gays, né? E ainda tem muito esse estigma. Não sei se vocês sabem, mas todo mundo pode doar sangue, certo? Tem algumas regras para doação de sangue. Por exemplo, a pessoa não pode ter feito tatuagem há pouco tempo, a pessoa não pode ter nenhuma doença crônica, né, sanguínea, que possa ser transmitida pelo sangue dela. A pessoa tem que ter um peso mínimo, beleza. E uma dessas regras para doação de sangue é que a pessoa não pode ser homossexual. Isso, para mim, é um absurdo, assim, que eu não consigo. Ô, professora, e também não pode ter tatuagem, né? Não é que não pode ter, mas a última tatuagem tem que ter sido feita há 1 ano atrás. Porque como a tatuagem perfura a pele da pessoa com agulha, ela pode ter corrido risco. Tipo assim, sempre a gente precisa fazer tatuagem em lugares seguros, tudo limpinho e tudo mais. Mas nem sempre acontece. E aí, às vezes, a pessoa pode se contaminar com uma agulha e aí vai lá e doa sangue. Então, por isso que pede para que a última tatuagem da pessoa tenha sido feita há 12 meses, que aí já deu tempo de, tipo assim, se teve alguma contaminação para fazer, já foi, entendeu? Já foi, já testou, e aí a pessoa sabe se pode ou não doar sangue. Mas essa questão dos homossexuais me incomoda bastante, porque a gente sabe que a doença não é... Todo mundo pode pegar, eles não são só homossexuais. Qualquer pessoa que faça sexo, ou seja, qualquer uma, pode transmitir a doença. E não só, às vezes, não é porque a pessoa tem AIDS, é porque ela pegou por meio do sexo. Pode pegar a criança, por exemplo, uma criança pode nascer com AIDS. Que culpa ela teve? Ela não teve nem tempo de tentar se prevenir. Porque se a mãe dela, por exemplo, está contaminada, ela pode passar para o bebê. Ou por meio da amamentação, por exemplo, ou na hora do parto, porque na hora do parto tem várias doenças, não só AIDS, que pode ser transmitida na hora do parto, porque o sangue do filho, do neném, entra em contato com o sangue da mãe. E aí, se o sangue da mãe está contaminado, aliás, o bebê entra em contato com o sangue da mãe. Então, se o sangue da mãe está contaminado, a criança pode se contaminar também. Então, assim, não dá pra gente falar que é uma doença só sexualmente transmissível. Então, tem essas questões que eu acho que precisam ser discutidas e revisadas, né? De pessoas que não podem doar sangue por causa das pessoas com que elas se relacionam. Isso, para mim, é um absurdo, de verdade. Mas, enfim. E aí tem uma outra dúvida que acontece bastante, um erro que acontece bastante quando a gente fala de AIDS, que as pessoas têm a sigla AIDS, que é a sigla da doença, e tem o HIV. E as pessoas confundem bastante HIV com AIDS. Não sei se acho que vocês já devem ter ouvido falar nas duas siglas, né? Tanto AIDS quanto HIV. A AIDS é a doença, tá? Então a pessoa, ela vai se contaminar com o vírus, e aí o vírus é o HIV.
Então, o vírus causa a doença, não é isso que a gente já aprendeu? Quem é Esther Silva, gente? Alguém sabe? Professora Esther Silva deve ser do 4º ano. Oxe, ela entrou errado, já saiu, acho. Não, tá aqui. Olá, Esther. Esther. Ela. Ah, é o Júlio. É o Júlio, professora. Ai, que susto. Ainda apareceu só o toquinho da cabeça. Eu falei, ai, meu Deus, quem será? É o Júlio. Deixa eu mudar seu nome, tá, Júlio? Aqui pra gente não te confundir, que eu já tava perguntando quem que era Esther. Gente, vocês têm que ficar atentos aí. A aula volta às 10h40, viu? Bom, até me perdi. Ah, tá, lembrei. Então, o vírus é o HIV e ele que causa a doença. Aí a doença é a AIDS. Não necessariamente todas as pessoas que têm HIV têm a doença. Deu pra entender? Não, ficou confuso? A Nicole tá fazendo cara de confusa. Fala, Nicole. Entendi. O negócio é o seguinte, ó. Imagina assim, eu entrei em contato com o vírus do HIV. E o vírus do HIV pode ter entrado em mim de diferentes formas. Pode ter sido ou por relações sexuais que a pessoa não tenha se prevenido, por isso que é importantíssimo o uso de preservativo, né, que são as camisinhas. Existe camisinha feminina, existe camisinha masculina, dá para todo mundo usar, todo mundo se proteger. A camisinha é a melhor forma de prevenção de doenças que a gente tem. Doenças sexualmente transmissíveis, né, que a gente tem. Então, quando chegar a época de vocês, por favor, se previnam, tá bom? Porque isso vai acontecer, gente, em algum momento, né? Aliás, pode não acontecer, mas enfim, quando for rolar com vocês, se previnam, por favor. E pode acontecer um monte de coisa que vocês não querem nem ver, o tanto de doença que vocês podem pegar se vocês não usarem camisinha. Fora ter uma gravidez indesejada, né? Então, ou eu posso pegar por relações sexuais sem proteção, eu posso pegar por compartilhamento de agulhas. É muito comum, e é muito comum mesmo, pessoas, por exemplo, pessoas que são dependentes químicas, né, que fazem utilização de drogas. Essas drogas que são injetáveis, droga que as pessoas usam com seringa, sabe? Que injeta direto no corpo da... Vocês já devem ter visto isso em algum... Talvez, eu acho. Não sei. Professora, aconteceu até comigo que o cara tinha usado... Não, tipo, não assim, desse jeito, né? Com outro tipo de doença, pro. Como assim, ô Bruno? Não é da seringa contaminada que a senhora tá falando? E você já passou... O que aconteceu com você, Bruno? Ai, meu Deus. Assim, que o cara, ele tava vacinando, né? Só que aí a seringa tava contaminada. Aí eu fiquei doente, meu braço ficou todo inchado. Quente. Contaminado do quê? Como é que você sabe? Eu não sei, professora, já faz Porque um você tempo. tomou vacina e você teve reação, tipo, teve efeito colateral, é Não. isso? Não, é que a seringa, ela já foi usada. Já tinha usado uma vez, aí usou E aí em mim usaram de em você de novo? Como é que você sabia que ela já tinha sido usada? Por que deixaram você usar então de novo, meu Deus? Aí eu não sei. Que Bruno, pelo amor... Onde é que você... Todo inchado, professora. Tipo, Mas isso você tomou o que? Era vacina? foi. Bruno, tem que estar vendo essa história aí, Bruno. Isso aí tá muito mal contado. Pelo amor de Deus. Meu braço As pessoas... todo inchado e Ó, quente. bom, eu não sei se essa história do Bruno procede, né? Tô até assustada agora, mas... Deve ser mais uma daquelas histórias que o Bruno conta que tipo, o braço não dele sei. caiu quando ele nasceu, depois cresceu de novo. Não. Porque assim, as vacinas podem causar efeitos colaterais. Quando eu explicar para vocês o que é a vacina, vocês vão entender melhor. Agora, isso de por exemplo, um posto de saúde usar a mesma agulha para vacinar duas pessoas diferentes, não pode, gente. Isso assim, é muito errado. As pessoas podem perder o emprego por causa disso. Porque, né? Não pode. Tipo, não tem nem o que falar. Mas, enfim, pelo compartilhamento de agulhas, também pode acontecer. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que está contaminada com o vírus do HIV.
E aí alguém vai tirar sangue de mim, aí tira com a agulha. Aí depois chega uma outra pessoa para fazer exame de sangue, aí a pessoa usa a mesma agulha nela, só que eu tô contaminada. Ou seja, a pessoa pode se contaminar também. Aí também pode ser por uma pessoa se expõe a instrumentos, por exemplo. Eu sou uma pessoa que tem o vírus HIV e eu me cortei, sei lá, me machuquei num prego que tava, sei lá, tô no ônibus. Aí eu me arranhei no prego, que tava solto lá, tava a pontinha do prego solta. Aí me arranhei, me cortou e meu sangue ficou lá no pontinho do prego, certo? Aí, outra pessoa, eu fui embora, desci do ônibus, fui embora. Aí outra pessoa vai e se machuca de novo no prego. Ou seja, meu sangue contaminado estava naquele prego e a pessoa foi lá e se machucou também. Então, o meu sangue pode ter entrado em contato com a pessoa e ela vai se contaminar também. Aí também pode ser, no caso que eu tinha falado de mãe para filho. Várias outras doenças, né? Mas vamos focar aqui na AIDS. Mas, enfim, tem vários riscos de várias doenças. Pode ser de mãe para filho, ou pode ser também por transfusão de sangue, né? Então, eu sou uma pessoa que tem HIV, vou doar sangue? Não vou, porque a pessoa que vai receber esse sangue vai receber um sangue todo cheio de HIV, não pode. Então, existem várias formas de eu transmitir essa doença. E aí, o HIV é o vírus. Então, eu posso ter o vírus, mas esse vírus pode não se manifestar em mim. Ele vai ficar lá quietinho, entendeu? Ele não vai me causar nenhum sintoma da AIDS, por exemplo. A AIDS é a doença que o vírus HIV causa. Então, eu posso ter o vírus, mas não necessariamente eu tenho a doença. Entendeu? É tipo, por exemplo, as pessoas que estão com corona hoje em dia. Tem muita gente que pegou o vírus, né, do Covid e não teve nenhum sintoma, que é o que a gente chama de assintomático. A pessoa não desenvolveu sintoma nenhum. A pessoa tá lá de boa, mas ela testou positivo para o Covid. Ou seja, ela tem o vírus do corona, mas ela não tá doente, ela só tem o vírus. O corpo dela conseguiu meio que controlar esse vírus, mas o vírus ainda está no corpo dela. Então, ela não tá doente, mas ela tem o vírus, ela pode passar para outras pessoas. Quando a gente tem o vírus, independente se a gente apresenta a doença ou não, a gente pode transmitir isso para outras pessoas. Por isso que é importante a gente se proteger, a gente se prevenir. No caso da AIDS, né? A gente tomar cuidado. Até no caso, por exemplo, da tatuagem que eu tinha falado lá. Se eu vou lá no estúdio de tatuagem, todo mundo sabe aqui que eu tenho tatuagem. Adoro fazer. Esse ano foi o único ano, sei lá, que eu não fiz nenhuma, né? Porque a gente tá tudo em casa, mas eu adoro fazer tatuagem. Aí imagina que eu vou lá no estúdio e a pessoa não é lá muito higiênica. Então, a pessoa, para economizar, ela usa a mesma agulha em mais de uma pessoa. Olha o tamanho da desgraça que pode acontecer. Porque a agulha fica furando o corpo da pessoa. Se uma pessoa está contaminada e ela usa essa mesma agulha em outras pessoas vão se contaminar. Então, é muito importante a gente saber os lugares que a gente vai. Então, tudo que pode furar a nossa pele. Enfim, são várias formas de transmissão desse vírus. E não necessariamente quem tem o vírus tem a doença. Então, por exemplo, eu posso ser HIV positivo, ou seja, eu tenho a doença. Ou eu tenho o vírus. Mas esse vírus não está causando nenhum problema em mim. Ou ele pode demorar anos para começar a causar problema. Então, eu tenho HIV, sei lá, desde 5 anos. Desde 5 anos de idade. Só que eu só comecei a apresentar os sintomas da AIDS com 25 anos, entendeu? Isso pode acontecer também. Oi. E tem, tipo assim, se tu pega HIV ou AIDS, tipo, elas têm tratamento ou cura? Então, boa pergunta. Ó, o Bruno acabou de falar no chat que foi reação alérgica mesmo. Tá vendo, Bruno? Como você tem que tomar cuidado com o que você fala. Oi, Alexandre. Eu acabei de falar aqui com a minha mãe. AIDS não tem cura. Então, a AIDS, ela tem tratamento, mas ela não tem cura. E existe diferença entre os dois. Eu acho que eu já cheguei a comentar isso com vocês, mas eu vou reforçar. Quando a gente fala que uma doença não tem cura, quer dizer que a pessoa que está com essa doença, por exemplo, quem pegou o HIV e tem AIDS, ela vai continuar com AIDS a vida inteira dela. É uma doença crônica. Depois que pega, já era. Então, ela nunca mais vai deixar de ter AIDS.
Quando a gente fala que uma doença não tem cura, é isso. Agora, quando tem tratamento, quer dizer que eu posso ter a doença, mas existem alguns remédios, algumas coisas que eu posso fazer para controlar a doença. Então, eu trato ela, eu amenizo os sintomas dessa doença. Então, eu não me causa tão mal assim. Oi. Qual é a reação da AIDS? A reação, tipo, sintomas, você quer dizer? Uhum. A AIDS, gente, o vírus HIV, o que acontece? Vocês entenderam rapidinho? Vocês entenderam a diferença, então, de cura e tratamento, né? Cura é quando eu me curo da doença. Então, se um dia eu tenho a doença, sei lá, depois do tratamento eu não tenho mais. Eu me curei da AIDS, eu não tenho mais. A AIDS não é esse tipo de doença. Então, eu pego a doença, eu vou continuar com ela para resto da minha vida. O que eu posso fazer é ir tratando para que ela me cause tão mal e eu consiga viver com ela numa boa. O que hoje em dia é super possível. A ciência está aí para provar que as pessoas conseguem viver tranquilamente com a AIDS. Ela só tem que tomar os cuidados necessários, porque ela é uma portadora do vírus e ela pode passar isso para outras pessoas. E o que acontece com a AIDS esse vírus HIV, ele ataca as nossas células de defesa do nosso corpo. Todo mundo sabe que a gente tem as células que defendem o nosso corpo, certo? Essas células a gente chama de glóbulos brancos. Isso é matéria de oitavo, tá? Mas só para contextualizar. E aí o que acontece? Esse vírus HIV, quando ele está no nosso corpo, ele vai lá e ataca essas células que são feitas para defender o nosso organismo. Ou seja, a gente está destruindo, o vírus destrói as células que defenderiam o nosso corpo. Ou seja, a partir daí, o risco de infecção para essa pessoa, então por exemplo, uma pessoa que tem o vírus HIV, ela não tem o mesmo sistema imunológico que uma pessoa que não tem. Porque as células dela de defesa estão sendo atacadas o tempo todo, entendeu? Então, por exemplo, uma gripe, para mim, uma gripe para uma pessoa que não tem HIV é uma gripe. Uma gripe para uma pessoa que tem HIV pode resultar em morte. Porque as células dela de defesa estão super debilitadas, porque o HIV está lá atacando, entendeu? Fala, Sofia. Não, já tirou minha dúvida. Falei que você ia perguntar? Uhum. É isso. O vírus HIV, o problema do HIV é esse. Ele deixa o sistema imunológico da pessoa totalmente debilitado. Esse é o maior problema. Então, qualquer infecçãozinha pequena que a pessoa tenha pode ser um mega problema, porque o sistema imunológico dela está trabalhando ali numa capacidade muito mínima. Certo? Esse é o grande problema do HIV. Oi? Não é a medula que produz os glóbulos? Os glóbulos brancos, não. A gente tem uns órgãos específicos que produzem células de defesa. Mas o que tem, Alexandre? Professora. Não, é porque a diabetes, quando você tem ela não... Se você se machuca, ela não cicatriza, não é? Quem tem problema de diabetes também tem problema de cicatrização. Tem isso. Porque Tanto é também que, tipo, quando... atrapalha os glóbulos brancos. Fala, Sofia. Tanto é que a diabetes, ela meio que pode se espalhar, né? E aí pode até amputar alguma parte do corpo infeccioso. Mas a diabetes é um outro tipo de doença. Não é causada por um agente infeccioso, assim. É diferente, entendeu? Então, Sônia, eu ia perguntar um negócio. Talvez seja um pouco idiota, mas, tipo, eu pensei aqui, tá, e se... Vamos falar, tipo, agora de, tipo, passar a doença HIV por relações sexuais. Tipo, se duas pessoas têm a HIV e, tipo, tem uma relação sexual, tipo, sem proteção, tipo, não vai acontecer nada, né? Elas, não, porque as duas já estão não vai agravar a doença, né? Não. Mas ainda assim, é sempre importante tomar cuidado, né, gente? Porque, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que tem HIV, me relaciono com outra pessoa que também tem, mas eu faço tratamento e a pessoa não, entendeu? Por exemplo, aí piora, professora? Duas pessoas que têm HIV, mas uma se trata e a outra não. Então, tem esses riscos, assim. Então, é importante... Gente, a camisinha sabe? Usa a camisinha pra tudo, pelo amor de Deus. Ô, professora! Que aí não tem erro. Mas, o problema maior, com certeza, é quando a gente tem uma pessoa que tem HIV e a outra não. Porque aí você corre o risco de passar. Mas se as duas têm, por exemplo, as duas fazem tratamento, aí é mais tranquilo, porque as duas já têm o HIV mesmo, entendeu? Então,
Não tem como passar de novo. Já pegou uma vez, já era. Sim. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Você ia falar alguma coisa, Alexandre? Ô professor, e se tipo, alguém tá fazendo tratamento? Tipo, as duas pessoas, uma tá fazendo tratamento e a outra não. A que tá fazendo tratamento vai piorar? Ela pode ter uma piora, com certeza, né? Porque ela tá lá controlando esses vírus dentro do organismo dela. E ela entra em contato de novo com esses vírus, entendeu? E aí pode atrasar o tratamento dela, pode atrapalhar. É como se, tipo, entrasse mais vírus no corpo dela e aí, tipo, dominasse mais ainda. Porque você tá com seus vírus lá controladinhos. Você tá tomando remédio. Quem faz tratamento HIV toma uma série de medicamentos. Então, a pessoa tá lá tomando todos os medicamentos, controlando os vírus dela, e ela entra em contato com um vírus que não estava sendo tratado, entendeu? Então, os vírus estão super fortes, enquanto os vírus dela estavam de boinha. Aí ela vai ter, provavelmente ela vai ter uma recaída, ela vai ficar mal, e aí vai ter, né? Enfim, vai ter que voltar no médico enfim. Então é importante, e por isso que é importante também as pessoas fazerem os exames periodicamente, para saber se tem ou não, porque imagina assim, sei lá, eu fiz o teste para HIV quando eu tinha 18 anos, depois eu nunca mais fiz. Ué, tem que fazer periodicamente. Pode ser que eu não tinha com 18, mas com 28 eu tenha. Pode ser, entendeu? Então, as pessoas precisam fazer, não só de HIV, mas outras doenças sexualmente transmissíveis, né? É importante a gente fazer sempre para saber se tem ou não. Até porque o HIV não é passado só pelo sexo. Então, pode ser várias outras questões aí. Importante sempre fazer. Tudo bem? Beleza? Acho que sim. Acho que deu para falar tudo que eu precisava falar sobre isso. E o último é o vírus a hepatite. Hepatite, gente, falta bem pouquinho, mas eu acho que dá tempo de eu terminar, não sei, vamos ver. A hepatite é uma doença que inflama o fígado das pessoas. Existem diferentes tipos de hepatite, desde a A até a I. Elas não são transmitidas todas iguais. Tem umas que são transmitidas igual a AIDS, o HIV, por exemplo, que pode ser pelo parto, pode ser por objetos que estejam contaminados, pode ser por água ou alimentos contaminados, por exemplo. Então, pessoas que vivem em lugares onde não tem uma rede de saneamento básico legal. Ela é crônica, Sora? Então, a hepatite, ela tem tratamento, sim. Mas ela fica, né? É tipo que nem a AIDS, né? Então, a pessoa tem que ficar lá se tratando para sempre, assim. Além dessas hepatites, tem outras, tá? Tem a hepatite, por exemplo, que é por causa de bebidas alcoólicas ou de uso de drogas. Existem outros tipos de hepatite. O nome hepatite significa inflamação do fígado. E aí, essa inflamação do fígado pode ser hepatite viral, que são esses casos, né, de A e E, ou pode ser outros tipos de hepatite, que é hepatite por causa de doença, por causa do abuso de drogas, por causa do abuso de álcool, pode ser doença autoimune, que é quando o próprio corpo ataca o corpo, né, o seu próprio corpo se ataca, pode ser por fatores genéticos, então, por exemplo, na minha família é muito comum as pessoas terem hepatite, então a chance de eu ter hepatite é maior, certo? Uma predisposição genética. Bom, já deu 11h20, o que eu vou fazer, gente? Na aula de quarta-feira, né? A gente tem aula de novo. Na aula de quarta, eu vou falar um pouquinho sobre as vacinas. Vou explicar para vocês como que funciona. Vai faltar só isso. Mas eu já vou deixar postado lá no Google Sala de Aula as atividades para quarta. Então, na quarta-feira, a gente vai falar sobre vacinas e corrigir os exercícios que eu vou passar hoje, que vai ser da página 171 à página 173. Tudo bem? Uhum. Dá para fazer tranquilo, só realmente faltou falar de vacina, é só vocês irem acompanhando no texto. Então, na quarta-feira, a gente vai falar sobre vacina e corrigir as atividades. Vou deixar lá no Google Sala de Aula postado já, assim que der meio-dia, ok? Beijo, boa última aula para vocês. Boa segunda-feira a todos. Tchau, professor. Tchau, gente. Beijo. Beijo.